Oi, amores, tudo bem? Povo, eu falei que eu não ia fazer mais vídeo, né? E aí eu entrei hoje de manhã, cheguei ontem, na verdade, das minhas cirurgias aqui. E foi tanta mensagem, tanta gente que eu falei assim, não vai dar pra responder nem falar com todo mundo. Então eu resolvi gravar um vídeo rapidinho pra vocês. Tô com saudade de todo mundo também, porque a gente acaba se comunicando, né? Eu sei que algumas pessoas até dizem que é um mundo virtual, mas a gente acaba se comunicando todo dia, falando com a pessoa, todo dia trocando ideias, mensagens, troca de elogios, de bom dia. Então a gente acaba acostumando, né, com todo mundo. E algumas pessoas também muito próximas de mim. Vou procurar não falar nomes, porque é muita gente, cara. De verdade. Tem hora, eu tento, brincando com vocês, eu tento ficar humilde, mas tem hora que vocês não deixam, né? E brincadeiras à parte, eu tô muito agradecida a todos vocês. Eu vou falar pra vocês rapidinho, até como um testemunho, tá? Da minha vida. Algumas de vocês já sabem, porque eu já contei em outros vídeos, que eu não podia ser mamãe. Eu tive um problema sério numa gravidez há 15 anos atrás. E tive problemas, complicações, deixaram a placenta toda dentro de mim e aquilo deu uma baita de uma infecção. Para salvar a minha vida, coletaram de uma forma muito brusca. Eu tive sineques, né, que são como feridas dentro do útero. E feridas não cascas, né, cria aquela crosta, né, e não dá passagem para nada. Eu não tinha, tratei durante mais de 12 anos. Tenho minha piquirruxa, que é a Nandinha. E Deus me deu a Nandinha porque era impossível também a gente ter, não tinha reversão para aquilo, o tratamento é muito complicado e já tinha se passado muito tempo, né? Depois da Nanda eu fiz acompanhamento também, só que eu descobri que as sinéquias tinham voltado e elas tinham obstruído as minhas trompas novamente. Então a gente acaba, por uma daquelas coisas que a gente não entende no sentido de não sabe como aconteceu. Mas até onde a gente sabia, a medicina tinha dado não para todas as possibilidades da gente voltar a ser mamãe, a menos que a gente fizesse um acompanhamento. No primeiro momento, assim, eu me assustei muito, sabe? Eu fiquei com muito medo do que estava acontecendo, porque eu ia mudar totalmente a minha vida e as minhas gravidez, mesmo a primeira, né, que por uma daquelas coisas que a gente não explica na vida, ela não deu certo. Eu passo muito mal, então assim, a pressão fica horrível, eu tenho muito enjoo, muita náusea e eu passo muito mal. E eu fiquei imaginando aquilo com a Nandinha, né? Eu falei, Jesus, e agora? Porque ela é muito pequena, ela tem 4 anos. E eu fiquei naquela situação. Aí depois a gente acostumou com a ideia, eu dei nomes, sabe assim, aquela coisa. E eu lembro que uns 2, 3 dias antes eu tive um sonho. E tem um versículo que me acompanha muito na minha vida. E eu acordei falando ele, e o versículo diz assim: assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também você não sabe as obras do Senhor que faz todas as coisas. Quando eu acordei com esse versículo, alguma coisa dentro de mim já dizia que não estava na minha mão. A gente nunca tem o controle de tudo nas nossas mãos, gente. Eu sempre falo para as meninas não desistir do sonho delas, sabe? Não parar. E eu costumo falar com Deus assim, eu falo, Deus, se tiver que me parar, quem me para é Deus. Porque tudo que você quiser, que você realmente almejar e você insistir, a gente consegue. Mesmo que você dê a isso o nome de impossível. Porque Deus, ele faz, a vida conspira a favor. Deus, ele tem compromisso com quem não desiste. Então, eu aprendi a crer num Deus assim, que dá vida onde não tem vida, sabe? Que faz coisas impossíveis para alcançar a história da gente. E quando eu comecei a passar mal, fiquei atrasada com encomendas com algumas clientes, e aí fica aqui meu agradecimento, gente. A gente sabe que a gente vive num mundo de muita sem-vergonhice no meio do Facebook, muita pilantragem. E eu tenho clientes assim que me esperaram de uma forma que eu não tenho como agradecer vocês. Me mandaram mensagens perguntando como é que eu tava. Foram de uma paciência enorme comigo. Solange, Vânia, Márcia, Silvia. Eu não tenho como agradecer vocês. A compreensão que vocês tiveram com tudo que eu estava passando aqui. E aí eu tive 2 sinais, né? Quando eu tive esses 2 sinais, eu já comecei a ficar triste, comecei a ficar chateada, porque a gente não quer, na verdade, que isso aconteça. Por motivos financeiros, eu estava sem plano de saúde e SUS,
Para quem sabe aí como é que funciona a nossa saúde pública, sabe que não vira, né? Então eu fiquei preocupada, mas meu marido correu atrás, a gente conseguiu acesso à mesma médica que fez meu tratamento antes de eu engravidar da Nanda. Então nós fomos, mas chegou uma hora que ela chegou para mim e falou: Vanessa, não vai ter jeito, tá? O neném não foi para frente. E as sinéquias voltaram, estão obstruindo a saída do sangue. Tem uma baita de uma bolha de sangue dentro de você. As varizes uterinas estão assim enormes e não tem passagem. Mas se o teu corpo der sinal, porque tem que ter sinal de abertura no teu útero para a gente coletar novamente, a internação vai ficar em 5 mil reais. Eu não tenho esse dinheiro, gente. Eu falei, como é que a gente vira? E eu já tinha gastado os tubos, porque eu fiquei quase um mês passando com ela. E a consulta, ela é cara, consulta, o procedimento, tudo pagando em dinheiro. Então eu falei com Deus, eu dobrei meu joelho e eu comecei a ficar desesperada. E eu falei assim com o Senhor, eu falei, Pai, eu entrei assim em oração. E eu falei com Deus assim, essa é uma daquelas horas que a gente não entende as permissões de Deus na nossa vida. E eu falei com o Senhor assim, eu falei, vai começar tudo de novo, né? Porque a gente não consegue alcançar as coisas que o Senhor faz. E eu falei com Deus, eu falei assim, olha, coloca a tua mão. Eu falei, porque pra mim, gente, eu sei que pra muita mulher não, tem muitas pessoas que são práticas, tem muitas pessoas que não são apegadas, mas pra mim, a gente é mãe desde o momento da concepção. Teve ovulação, teve fecundação ali, é mãe. Pode ser de uma semana, pode ser de 10 dias, de 15 dias. A diferença é que você evoluiu e tá um marmanjo com osso duro aí, mas é uma gosminha que começa tudo, sabe? Pra mim é mãe. E aquilo me doeu muito, e eu falei com Deus assim, não tô entendendo nada do que o Senhor tá fazendo. Eu falei, eu tenho as trompas obstruídas, então como é que o negócio abre? A trompa abre, o óvulo sai, e a gente fica assustada, depois fica feliz, e agora perde. Eu falei, Deus, como é que é isso? Eu falei, explica isso pra mim. Mas tem coisa que Deus não fala, tem coisas que a gente não entende, tem coisa que alguém diz assim pra mim, tem coisa que você vai entender na eternidade, tem coisa que talvez nem a eternidade se explica. Porque quando você entra na presença de Deus, eu acho que as coisas, como disse Salomão, ele falou que as coisas boas e más sucedem a todos nós. Então todo mundo está suscetível. Eu odeio resposta imbecil e pronta, sabe? Acho que um abraço fala tudo que a palavra não consegue falar. Eu lembro quando eu estava tentando ser mãe da Ananda e alguém falava assim pra mim, eu tenho muitos amigos, né? Não é questão de preconceito, eu tenho a minha forma de pensar, tento seguir o que a Bíblia cristã diz, mas cada um tem uma linha de raciocínio. E eu lembro que alguns espíritas falavam assim, é karma. Alguém falava assim, são coisas de vidas passadas. Alguém falava assim, é uma provação que você tem que passar. E a gente ouve tanta coisa, eu me senti, para quem é crente vai entender, eu me senti meio que Jó, cada um dá um diagnóstico para você. A culpa é dela, também engravidou por quê, né? Tem camisinha, tem anticoncepcional e tudo isso, gente, começou a tomar conta da minha mente. Os remédios que a médica, antes desse bebê não começar a não ter mais batimento cardíaco ou vir a falecer, os remédios que a médica me deu eram muito fortes, então eu tomava agora, daqui 40 minutos eu estava dopada, deitada, eu não conseguia. E eu falei assim com o Senhor, eu falei, eu não posso ficar assim. Eu falei, eu tenho filho, eu tenho casa, eu tenho cliente, eu falei, como é que eu me reporto? As meninas me chamam até de maquininha, né? Porque eu tento ter compromisso com o que eu faço. E aí eu falei com Deus, eu falei, Pai, eu não preciso entender, porque eu não compreendo os teus caminhos. Mas eu preciso que o Senhor esteja aqui, muito perto de mim. Eu só quero o Senhor perto de mim. A gente, às vezes, está acostumado com o jeito na vida da gente. Então, eu tinha a minha médica que me tratou durante anos, que eu confio muito nela. Eu tinha o meu marido, que eu não tenho como agradecer. Eu falo isso para todo mundo, e eu já falei, e eu vou dividir isso com vocês agora. Eu já falei que se eu não desse certo como mulher, com o meu marido, eu tenho uma dívida com ele que eu não tenho como pagar, como ser humano que ele é. E eu falei assim, agora a gente tem a bebê, e eu falei, como é que a gente vai fazer para poder correr atrás com as coisas todas, né? E ele teve que ficar com ela. Então eu fiquei com fiofa na mão. É um termo que vocês não ouvem muito crente falar, mas eu fiquei com muito medo. Eu falei, porque a gente não tem poder sobre o que acontece com a gente, mas uma companhia que te traz segurança é tão importante
E eu não tinha acesso nem a um nem a outro. Para ter acesso à minha médica de anos de confiança, eu teria que pagar. Para ter o meu marido, a gente teria que deixar a minha filha. Minha família é uma estrutura para mim, mas eles também têm limitações. Então, eu fiquei preocupada em deixar a minha filha. E eu falei para Deus assim, eu não tenho como. Aí, durante a semana, eu conversei com o meu pastor. Meu pastor, ele é um fofo na minha vida. Eu não tenho como agradecer quem meu pastor é para mim. É um pai, é um amigo. E ele falou assim, filha, se você ficar agitada, se batendo de um lado para o outro, o que Deus planejou e o que ele tiver que fazer com você, ele vai fazer. Se você ficar parada e deixar Deus trabalhar, ele também vai fazer, mas você vai poder contar a história. E numa das postagens, porque eu diferente do que muita gente pensa ou faz, a gente procura não se expor em demasiado no Facebook, mas querendo ou não tem a nossa personalidade, tem a nossa vida. Então eu me vi no dia obrigada a chegar e falar, olha, tô passando por problemas, ao invés de entrar em um por um inbox, eu tô passando por problemas, expliquei da gravidez, e aí, para minha surpresa, veio mais de 1000 comentários de mensagens de gente querendo falar, consolar, me dar um cheiro, a Jo, a Cris, a Van, né, orando por nós, gente, a Rose, eu não falei que não ia falar nome, mas foi tanta gente que todo dia entrava, a Ana, sabe, para poder falar, mandar palavra, mandar versículo, perguntar como é que eu tava, a Karen, eu só queria estar aí para te dar colo, sabe, a Alexandra, eu não tenho como falar, mas uma delas falou uma coisa que eu me aquietei. Ela falou assim, Deus já tinha visto esse dia no meio da eternidade e ele já estava lá. Gente, respondendo o que talvez vocês estejam esperando que eu fale, Deus não me explicou nada. Ele não me falou por quê, ele não me esclareceu nada. Mas eu nunca senti tanta presença de Deus do jeito que eu senti nesses últimos dias. Eu me vi em situações que eu não tinha como. A Bíblia diz que pessoas, sem ter conhecimento, hospedaram anjos dentro da casa deles. Eu vi, o meu anjo, ele tem 1,90 m, ele é loirão, tem o cabelo comprido, metade nas costas, e eu tô acostumada com esse anjo. Mas eu vi um anjo que eu não sei quanto que ela mede, mas ela deve ter 1,50 m mais ou menos. Se for mais, ela vai me matar, porque para baixinho, cada centímetro tem uma importância muito grande. Eu vi um outro anjo pegar na minha mão. Eu me vi na mão de outros profissionais. Para mim é muito difícil acreditar em outros profissionais, porque da última vez que eu confiei em desconhecidos no que diz respeito à saúde, acabaram com a minha saúde. Me vi na mão de outros profissionais. Eu vi pessoas, não que eu não esperava, porque eu tenho um carinho muito grande, mas eu vi pessoas, assim, de uma hora para outra, me proteger, assim, sabe? Me cobrir com... Eu não sei explicar para vocês. Eu falei pro meu pastor assim, eu falei, pastor, eu pensei que eu era crente. Eu nunca vi Deus tão de perto. Não vou cortar, não vou editar esse vídeo, esse testemunho, porque eu acho que o que a gente tem que passar, a vida é real, não é isso? A vida ela é real. Então não adianta ficar enfeitando. Quando a gente tem doença, a gente tem doença. Quando a gente tem problema, a gente tem problema. Quando a gente tem deficiência, dificuldade, defeito, não dá para chamar Jesus de Genésio. E eu nunca senti Deus tão de perto. Então, eu falei que é testemunho, porque Deus cuida. Uma das últimas coisas que eu ouvi o Espírito de Deus falar comigo é: eu vou cuidar de você, aonde você estiver e aonde eu tiver que cuidar de você. Então, eu não sei o que vocês estão passando, não sei qual é a dificuldade de vocês, não sei qual é o limite, porque tem limite que bate na porta da gente, a gente se sente muito impotente diante deles. Coisas que a gente acha que já passou, a gente fala assim, nunca mais vou passar por isso. De repente, pá, vem na cara da gente e a gente passa de novo. Fica firme. Aguenta firme. Vento passa. Vento tem movimento e passa.
Da mesma forma que veio, foi embora. Eu tô bem, graças a Deus não deu infecção. A última médica que fez ultrassom, ela falou pra mim, eu não sei como você tá se mantendo de pé, porque o embrião não tá aqui mais, que foi o sinal de sangue que eu vi sair, no único que teve. Ela falou assim, mas o saco gestacional tá aqui e atrás tem um coágulo enorme de sangue formado. E as suas varizes estão enormes. Eu não sei como você está se mantendo de pé. Deus me fez passar por lugares diferentes. Lugares que eu nunca havia passado. Lugares que eu nunca imaginei estar. Que eu não sabia nem que existia. Eu tenho passado mal há mais de 2 meses. Primeiro pela gravidez, depois pelos remédios para tentar segurar e depois quase 1 mês para o corpo tentar expulsar sozinho e meu corpo não expulsa. Depois aquele estresse de você não ter condições de cuidar da saúde como você tem que cuidar, porque a gente sabe que na dependência de saúde, pelo menos aqui no meu estado, é bem complicado isso. Então foi bem difícil esses últimos dias para mim. Eu vi Deus em cada um deles. Eu nunca senti Deus tão perto. Tão perto. Eu nunca me vi tão impotente. Sabe quando tiram tudo da sua mão? Tudo. Tudo. Exatamente tudo. Você não decide para onde você vai. E numa das minhas orações, dos meus devocionais ao Senhor, eu me lembrei de Pedro, que o Senhor falou assim para Pedro, no final da sua vida você vai para lugares que você não quer ir, mas vão te levar. Eu não estou no final da minha vida, mas me senti como ele. Indo por onde muitas vezes a gente não quer ir. Mas se o Senhor estiver na frente, se o Senhor estiver na sua vida, se você realmente entregou nas mãos de Deus, e se o Senhor tem um propósito, a morte vira vida, tristeza vira alegria, frustração vira surpresa, porque Deus ele é fiel em cada um dos caminhos dele. Eu não tenho como agradecer. Aconteceram tantas coisas nesse último ano comigo, tanto na minha vida profissional aqui no Face, quanto na minha vida particular, na minha casa. Eu diminui muito meu ritmo, eu mudei muitas coisas, revi alguns conceitos meus que eu achava que estava muito certa e vi que eu podia pegar um pouco mais leve. Ainda estou nesse processo de mudança. Mas eu conheci pessoas assim que eu não sabia que me queriam tão bem. Eu vi pessoas me tratar com carinho assim, de longe, que eu não sabia que eram tão especiais para mim. Vi pessoas me mandar mensagem de coisas que eu, sinceramente, não acredito que mereço, mas eu recebi. E eu quero agradecer vocês por tudo, 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 tudo. E, acima de tudo, agradecer a Deus, porque quando Ele está no controle de alguma coisa, Ele está no controle. Então, realmente, a gente fala esse versículo todo dia, mas não vive ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Depois você confia nele. E quem faz tudo é Ele, não é você. E o mais Ele fará. Entrega, sabe? Não dá uma de Rupigol dando cheque, lembra? Lá naquele mudança de hábito, no Ghost, que ela vai dar o dinheiro e aí ela fica segurando porque é 1 milhão e ela não quer dar e ela acha muito. Não faz isso. Entrega tudo, porque do jeito dele é melhor. Eu tô bem, eu tô aqui, eu tô de pé, fisicamente ainda debilitada, não pode correr muito porque a cirurgia foi anteontem. Eu não posso correr, mas as mãozinhas, as mãozinhas da maquininha já estão aqui correndo de novo. Já tô pensando em pontos, já tô pensando em fazer muitas coisas. E eu tenho uma certeza de que em outro tempo, talvez eu nunca tive, eu nunca tive como eu tenho hoje. Existe um Deus no céu que cuida de mim. E cuida muito de mim. Cuida de você e cuida de quem deixar ser cuidado por Ele. Que Deus abençoe vocês. Eu pensei em falar uma coisa de 3 minutos, mas não dava. Que Deus abençoe vocês. Que Deus guarde vocês. Que Deus multiplique bênção sobre a vida de vocês. Ele faz da estéril mãe de filhos. Se você quer ter, espera no Senhor. Respira fundo. Se precisar parar, alguém postou isso no Face também um dia desse. Se precisar parar, para. Respira. Mas levanta de novo. E vai à luta de novo.
Porque o que tiver que acontecer, vai acontecer. E se for coisa ruim, Deus pode melhorar. Porque a Bíblia diz que ele faz com que as coisas cooperem para o bem de quem ama Ele. E quando eu li esse versículo, eu falei, mas será que eu amo? Eu falei, eu não te amo, eu te uso. Eu falei isso para Deus. Eu não te amo, eu te uso. E eu falei para o Senhor, inclina o meu coração para amar o que o Senhor ama. E às vezes esse amor de Deus nos faz passar por caminhos que a gente precisa ter certeza de que o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor. Que Deus derrame bênçãos assim sobre a vida de vocês que vocês não possam contar. Que Deus multiplique bênção sobre a vida de vocês. Não tenho como agradecer carinho, mensagem, compreensão de cliente que não me conhece, que eu adicionei há mais ou menos 15, 20 dias, que já depositou, que já pagou, que eu não mandei a encomenda no meio dessa turbulência toda e que teve uma paciência e foi de uma humanidade que a gente não vê nos dias de hoje, porque a gente vive num mundo de cão, onde um quer engolir o outro, um quer que o outro se dane, ou a pessoa tá vindo te dar o abraço e tá pensando que ela vem com garra, sabe, pessoa sem cura, sabe, pessoa traumatizada que já se lascou tanto na vida, já apanhou tanto, que julga os outros precipitadamente, que julga os outros de uma maneira, por causa da ferida que tem. E eu tive pessoas do meu lado que não me julgaram, até olharam estranho, porque a gente conversou em box, mas depois entenderam e só souberam entregar nas mãos de Deus. A Sônia do Sul, eu não tenho como te agradecer, Sônia, não tenho palavras, não sei se você vai ver esse vídeo, mas que Deus em Cristo abençoe e recompense vocês, que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que a direção de Deus esteja sobre a vida de vocês, e o tempo de Deus abrir caminho para você passar chega. Deus vai te levar por caminhos que você não conhece, por lugares que você nunca pisou, mas o que Ele prometeu, Ele vai fazer, cuidando de você. Acredita no cuidado de Deus sobre a sua vida. Os pensamentos dele a nosso respeito são de paz e não de mal. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Beijos a todas.